Olá, queridos irmãos e irmãs. Qual dia da semana você tem guardado atualmente? O sábado ou o domingo? Qual desses dias é o dia mais correto, biblicamente falando? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje nós vamos examinar Velho Testamento e Novo Testamento. E vamos chegar a uma conclusão. Qual seria o dia mais correto de nós adorarmos a Deus? Tem que manter no sábado ou pode ser no domingo também? Vamos então para a minha lousa de explicações aprender mais a respeito desse tema. Vamos lá? A pergunta de hoje completa do nosso leitor é a seguinte: até hoje não consegui entender por que muitas igrejas guardam o domingo e não o sábado, conforme está nos 10 mandamentos. A Bíblia é clara a respeito do desejo de Deus de que guardemos o sétimo dia, o sábado do Senhor. Por que as igrejas atuais insistem em desobedecer esse mandamento? Existe uma explicação bíblica razoável para isso, a não ser a desobediência às leis do Senhor? Queridos irmãos, será que as igrejas que guardam domingo estão em desobediência a Deus? Será que o sábado, conforme está no Antigo, no Velho Testamento, tem que ser guardado exatamente daquele jeito? Nós vamos responder a todas essas perguntas no estudo de hoje. E você que está me assistindo agora pode deixar também perguntas, dúvidas, sugestões aqui nos comentários desse vídeo e elas podem virar o próximo vídeo aqui no canal. Então, desde já, deixe o seu curtir, deixe o seu joinha para abençoar o nosso trabalho no nome de Jesus. Texto na tela, Êxodo 20, versículo 10. Diz o seguinte o texto: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Texto bastante claro. Deus desejava que o povo guardasse os seus sábados, ok? Lá no Velho Testamento. A questão da guarda do sábado sempre aparece nas discussões a respeito dos mandamentos de Deus. E geralmente, irmãos, são discussões bem acaloradas, diga-se de passagem, ok? Principalmente entre aqueles que são sabatistas, ou seja, que observam a guarda do sábado ou do sétimo dia da mesma forma que era feita lá no Velho Testamento, ou seja, do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. E por isso eles condenam então aqueles que não fazem dessa forma. No entanto, a Bíblia é uma revelação de Deus em sua completude e não apenas no Velho Testamento. Isso é importante. Por isso, é muito importante avaliar a questão do sábado considerando toda a Bíblia, que é exatamente o que nós faremos a seguir. Vamos olhar um pouquinho de Velho Testamento, depois nós vamos para o Novo Testamento e entender um pouquinho a questão do sábado na totalidade da Bíblia, ok? Fique até o final antes de deixar o seu comentário, a sua contribuição ou até a sua objeção. Claro, peço sempre com todo o respeito a você que utilize os comentários, né, com carinho, com consideração, com gentileza, que é o ambiente que o cristão deve promover. Amém? Então vamos entender, principalmente agora, os objetivos do sábado lá no Velho Testamento. E é nesse momento que você se inscreve aqui no canal. Aproveite essa oportunidade. Temos estudos aqui de segunda a sexta às 15 horas e você vai poder acessar esses estudos gratuitamente aqui no YouTube. Então, inscreva-se no canal e eu vou te ajudar a crescer muito. E você me ajuda também a chegar na minha grande meta aqui da nossa equipe de 500 mil inscritos para a glória do nosso Deus. Então, inscreva-se no canal. Bom, vamos começar entendendo duas coisas. Olha só. Geralmente, os mandamentos, eles são constituídos por duas coisas: os objetivos, um ou mais de um mandamento, e a sua forma, que é como se atinge os objetivos. Então vamos olhar para o sábado. Os objetivos do sábado principais são o descanso, né, do ser humano e a adoração a Deus. Dentre outros, né, poderíamos colocar aqui também como objetivo um foco maior na família, né, um foco maior ali nas coisas do Senhor e por aí vai. E como que isso era atingido? A forma que o Velho Testamento coloca é guardar o sétimo dia, não realizando os trabalhos corriqueiros nele. Então guarde bem essa informação, que ela é muito importante. Não existe qualquer dúvida da importância do sábado na Bíblia. O próprio Deus o deu mesmo antes dos 10 mandamentos ser dado. Olha só, lá em Êxodo 16, 23,
já fala do sábado. Os 10 mandamentos vêm lá no capítulo 20 apenas. Então, a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, eles são muito importantes. E lá Deus designou o sábado também. Observe Êxodo 20, versículo 8, bem famoso aqui entre todos. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Santificar na Bíblia tem a ideia de consagrar. Então Deus está dizendo aqui, olha, utilizem esse dia e que ele seja consagrado de acordo com o que eu estou ordenando aqui. Aí depois vai falar 6 dias trabalharás e tal, e aquele texto que nós lemos lá no comecinho. Esse dia, então, ele tinha como objetivos principais o descanso do trabalho diário e a adoração a Deus como Senhor de todas as coisas. Esse dia era tão importante que, por não guardá-lo, o povo de Israel recebeu diversas maldições da lei em suas vidas. E os profetas várias vezes trouxeram mensagens pesadas a respeito da não guarda do sábado. Observe Jeremias 17, 27, que diz o seguinte: mas se não me ouvirdes e por isso não santificardes o dia de sábado, ou seja, se o povo continuasse simplesmente a ignorar essa lei de Deus e carregardes alguma carga quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. O que Deus está dizendo aqui é que ele derramaria juízos pesados, juízos fortes contra o povo que estava simplesmente ignorando essa lei do Senhor. Isso demonstra a importância desse dia na lei de Deus e como quebrar a observação a esse dia era algo que desagradava extremamente ao Senhor. Então, aqui você já deve estar pensando o seguinte: então, será que as pessoas que estão hoje em dia guardando o domingo estão debaixo do juízo de Deus porque estão desonrando o sábado do Senhor, conforme ele ensinou lá no Velho Testamento? Então vamos entender o seguinte agora: será que a guarda do domingo fere a lei do sábado? Vamos analisar isso em detalhes. Mas antes, queridos, aqui na tela está a área de estudo do meu curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Esse curso aqui dá para fazer no computador, no celular, no tablet, em qualquer equipamento que você tenha acesso à internet. São aulas de Gênesis a Apocalipse comigo, um professor à sua disposição, entregando para você aulas ali a partir de Gênesis 1. Nós vamos avançando até Apocalipse e tira dúvidas direto no WhatsApp. Faz sentido para você ter um professor te ajudando? Então aqui no primeiro comentário desse vídeo tem uma aula para você dar uma olhadinha, se você gosta, se é interessante para você. Tem todos os detalhes ali para você entender como funciona o curso, tá bom? Então depois dá uma passadinha lá, vale a pena, invista no seu crescimento espiritual. Queridos, o grande erro daqueles que acusam os que guardam o domingo de estarem quebrando a lei de Deus está em não considerar o que o Novo Testamento nos ensina sobre o sábado e sobre as leis do Velho Testamento que tiveram uma forma temporal em sua aplicação e formas. Lembra que eu falei a respeito de objetivos e formas? Nós temos várias leis do Velho Testamento que são cumpridas de forma diferente no Novo Testamento, mas os seus objetivos permanecem. Observe bem agora um exemplo. Essa lei aqui de Êxodo 22:18 diz o seguinte: a feiticeira não deixarás viver. Observe que ainda hoje Deus condena a feitiçaria, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Você, como cristão, pode ser um feiticeiro, porém a forma judicial disso ser tratado foi pontual para aquele momento. Ou seja, hoje os cristãos não têm apoio da Bíblia para caçar feiticeiros e matá-los com base na lei de Deus, não é verdade? Se você souber que tem alguém na sua igreja fazendo feitiçaria, você vai lá matar essa pessoa? Obviamente que não. Mas o princípio permanece. Qual que é o princípio? Não ser feiticeiro e participar de feitiçarias. Esse é o princípio da lei de Deus. Mas não a forma judicial de tratar a questão. Ou seja, matar a pessoa não é algo mais que é feito, que é realizado. Por quê? Porque foi pontual lá para Israel, para o país, para a nação de Israel, que tinha o Antigo Testamento como um código de leis. Hoje a lei moral permanece, mas obviamente essas questões não entram mais aí na nossa prática, matar feiticeiros. Algo parecido aconteceu com o sábado e passa despercebido de muitos. Preste bem atenção, o objetivo é mais importante do que o dia, ou seja, do que
a forma. O sábado, ele faz parte da lei moral de Deus, ou seja, aquelas leis que valem para todos os tempos. Porém, o que o Novo Testamento mantém sobre o sábado é o seu objetivo, o seu propósito principal, a sua alma, a alma dada por Deus, a alma da lei. E esses objetivos eram cumpridos pela Igreja de Cristo em um novo dia, marcado pela nova aliança. Agora, o primeiro dia da semana, o dia em que Cristo ressuscitou, o domingo. Erram aqueles que dizem que foi somente lá na frente que uma determinada pessoa, instituiu que agora o domingo tem que ser observado. Não. A Bíblia já fala disso no Novo Testamento. Observe bem Atos 20, versículo 7, que diz o seguinte: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim é objetivo aqui, de partir o pão, que é um nome dado à Santa Ceia do Senhor. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Observe bem, aqui nós temos um caso interessante, cerca de 15 ou 20 anos após a morte de Cristo. Vemos aqui claramente que a igreja primitiva costumava se reunir no domingo, no primeiro dia da semana, guardá-lo, inclusive com a prática da ceia do Senhor, de orações, de pregação, como nós vemos lá, Paulo pregando, e, consequentemente, adoração a Deus. Além deste, temos outros textos que também expressam essa realidade da igreja primitiva em sua guarda do domingo e não do sábado. Observe bem, nós vamos ler 1 Coríntios 16, 2 e Apocalipse 1, 10. Olha só. 1 Coríntios 16, 2 diz o seguinte: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Por que aqui que as pessoas estavam guardando as suas ofertas no primeiro dia da semana? Porque a igreja estava utilizando o primeiro dia da semana como o seu dia de descanso, de adoração, e não o sábado, conforme os judeus faziam. Observe bem mais um texto, Apocalipse 1:10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Observe bem que a visão de João aqui, dia do Senhor, não quer dizer o dia que Jesus volta. Aqui nesse texto, os teólogos são quase que unânimes em dizer o seguinte: João estava aqui em espírito no dia de adoração, no primeiro dia da semana, naquele dia em que se parava, em que se cumpria o objetivo do sábado, mas no domingo, no dia de adoração, no dia de estar ali focado na presença do Senhor. E nesse dia João recebe então toda a visão aqui do Apocalipse. Mas por que a igreja primitiva se reunia no domingo? A resposta a essa pergunta vem com um entendimento claro do objetivo de Deus sobre o mandamento do sábado. Em Êxodo 20, versículo 8, a palavra traduzida por sábado no hebraico vem lá de Shabá, que significa descanso. Essa é a raiz do significado da palavra sábado. Isso deixa claro em nossa mente que o texto ficaria mais ou menos assim, numa tradução livre aqui que eu ousei fazer de Êxodo 28. Lembra-te do dia de descanso. Ou seja, quando nós falamos sábado, a ideia é de descanso para o santificar. No Antigo Testamento, esse dia de descanso era o sétimo, mas no Novo Testamento ele passa a ser o primeiro dia da semana, onde a igreja deixa os seus trabalhos corriqueiros para adorar a Deus de forma especial. Existe algum erro nisso? Evidentemente que não. O cerne, a alma do mandamento está preservada quando ele é obedecido em sua essência no domingo pelos cristãos. Queridos, muitos estão presos a detalhes desnecessários sobre o sábado, ao passo que esquecem do seu espírito principal, da alma dele, do objetivo que o fez ser ordenado por Deus. Focam muito na forma, mas muitas vezes esquecem os seus objetivos. Mas isso ocorreu muito também nos tempos de Jesus e foi veementemente condenado por Jesus Cristo. Observe bem um desses embates de Jesus com os religiosos em João 7:23. Se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado
num sábado ao todo um homem. Então observe que os religiosos começaram a apontar o dedo para Jesus. Você não pode curar no sábado, Jesus. É dia do descanso. E Jesus então questiona a hipocrisia deles. Mas quando o 8º dia cai no sábado e um bebê precisa ser circuncidado, vocês circuncidam o bebê para cumprir a lei de Moisés. E eu não posso então cumprir a lei de Deus de fazer o bem para uma pessoa, de curá-la no sábado. Jesus, observe bem aqui, está combatendo a hipocrisia. Eles estavam torcendo o objetivo do sábado, tornando legalista, tornando um conjunto de leis e regras que eles mesmos criaram e que não estão na alma do mandamento. Quando o espírito central da lei de Deus é substituído por detalhes sem fundamento, que visam apenas colocar peso sobre as pessoas, a lei de Deus não cumpre o seu objetivo na vida delas, razão pela qual Jesus condena a atitude dos fariseus. Agora, para ir caminhando para o final, olhe só as respostas do apóstolo Paulo a acusações sobre não guardar o sábado na igreja primitiva. Preste bem atenção nisso. Na igreja primitiva, esse tipo de acusação também ocorria por parte de pessoas que queriam impor certas leis que validariam a maturidade das pessoas. Ou seja, um grupo de religiosos, geralmente judeus, que estavam se convertendo, mas queriam continuar praticando a lei como era lá no Velho Testamento, olhava para os cristãos lá no domingo e diziam: vocês estão errando. Fato que fez com que Paulo trouxesse regras claras sobre a liberdade em Cristo em diversos aspectos da lei e também sobre o sábado. Observe o texto de Colossenses 2, versos 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue. Observe bem, ninguém julgue vocês, cristãos, por causa nem de comida e bebida, que são aspectos das leis alimentares, nem dias de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Observe que Paulo, ele observa aqui que os mandamentos eram sombras das coisas que haviam de vir. Na compreensão do apóstolo Paulo aqui, Cristo, ele traz luz sobre todos os mandamentos do Velho Testamento. A observância de rituais cerimoniais da lei na Igreja de Cristo é claramente rejeitada por Paulo, que não permite que os cristãos sejam julgados e censurados por diversos motivos, inclusive por causa dos sábados. Mesmo o sábado sendo uma lei moral, os cristãos o cumpriam no primeiro dia da semana. Não podiam ser condenados porque, quanto à forma, o sábado estava diferente, mas quanto ao objetivo estava sendo cumprido. Paulo não estava rejeitando a guarda do objetivo do sábado aqui. Ele considerava que a forma como a igreja guardava o primeiro dia da semana estava de acordo com o objetivo do sábado e que não havia qualquer outra regra a acrescentar a essa prática. Razão pela qual os cristãos não podiam ser julgados e condenados por ninguém quanto a isso. Então, querido irmão, querida irmã, mesmo que você seja um daqueles que prefere guardar o sábado, e tudo bem quanto a isso, não vou te condenar por isso, você não pode julgar e condenar aqueles que estão guardando domingo segundo o objetivo da lei, estão cumprindo essa lei, mas quanto à forma, estão utilizando o domingo, que é o dia de ressurreição, o dia do Senhor. Dessa forma fica muito claro nas Escrituras e também na prática observada pela igreja primitiva, nos anos seguintes, que o domingo era observado por eles e que o objetivo, o espírito da lei do sábado era cumprido plenamente e que deve continuar sendo observado. A palavra diz: lembra-te, como um dia especial que é santificado, consagrado a Deus. Aqueles que se prendem aos detalhes legais do Antigo Testamento se perdem no objetivo do mandamento, assim como os fariseus fizeram, debatendo detalhes dispensáveis e muitas vezes inventado por homens. Fariseus inventaram uma série de regras que não podiam nem mesmo às vezes acender fogo no sábado, e esquecendo-se de usar esse dia para abençoar e serem abençoados, como Jesus fez, cumprindo assim a alma da lei do Senhor. Então, se você está guardando o domingo com inteireza de coração, Deus está sendo honrado pela sua vida. Fique tranquilo, fique tranquila no nome de Jesus. Espero que você tenha gostado desse estudo bem detalhado, bem grande hoje, E vou deixar para você mais alguns estudos para o seu crescimento aqui na tela. Fico por aqui, até o próximo estudo. Fica com Jesus.